O milionário fica surpreso com a mendiga negra tímida que precisa se despir para exame. São Paulo engole gente. Marina Santos sabe disso porque ela já sentiu essa boca enorme que é a cidade, mastigando qualquer um que se arrisque a cruzar seus passos. Veio da roça, de uma cidade tão pequena que todo mundo sabia a cor da sua alma, mas aqui ela era invisível. Na multidão frenética, um rosto pálido, corpo magro, roupa simples demais para o brilho da selva de concreto. Diziam que ela era só mais uma sombra, até que um dia, um nome no telefone. Dr. Rafael Mendes, um cardiologista renomado, milionário, respeitado até pelo jornal da TV. A voz dele do outro lado era calma, quase suave, chamando Marina para um exame. Um exame que mudaria tudo. Dentro da clínica brilhante, com luzes frias que perfuravam cada canto, Marina sentiu seu coração apertar. Não só pelo nervosismo, mas pela mistura de medo e esperança que já lhe apertava a garganta. Era estranho, quase violento, aquele encontro marcado pela necessidade de se despir, mostrar à pele os segredos do corpo e da alma. Rafael apareceu com a postura imponente de quem domina o mundo, mas os olhos, esses, eram diferentes. Ele não via só a moça tímida, via uma beleza bruta, um tipo de delicadeza rara que não se compra com dinheiro. Mas não era fácil. Quando Marina começou a se abrir, a verdade pesada dela escorregou na língua, na parede lisa do consultório. Suas mãos tremiam, o peito ralava contra o medo. Fique calma, disse Rafael com voz baixa, quase um sussurro que tentou puxar Marina de volta. Mas na multidão que se desenhava atrás daquela porta de vidro, os olhares julgavam, cochichavam. Amigos antigos, no celular, mandavam mensagens urgentes. Cuidado, Marina. Não confie nos ricos. Eles têm armadilhas. O convite dele para estudar medicina caiu como um tiro no meio do peito. Era um sonho, mas vinha enrolado com tantos fios invisíveis que davam nó na garganta dela. Entrar naquele mundo? Ser aceita ali? Ou era só mais uma forma de apagar o que ela era? De esquecer as raízes e o passado, que silencioso começava a se arrastar por entre as sombras, pronto para explodir. Os dias seguintes foram um turbilhão cruel. Segredos da família vieram à tona. Velhas escutas, promessas quebradas, dinheiro sumindo. E um passado que ameaçava engolir a tênue linha de esperança que Marina se permitira trilhar. Era uma luta suja, sem tempo para respirar. Agora, naquele instante, ela olha para Rafael. Os olhos dele prendem os dela com uma intensidade que acelera o coração dela e congela a mente. As dúvidas circulam entre eles, como tempestades prestes a explodir. Um dilema moral se aproxima, pesado, escuro, fazendo Marina engolir em seco. O que vem depois? Será que aquela timidez vai resistir? Será que o amor que ali brota vai aguentar as tempestades do passado e as muralhas do presente? Só o tempo vai dizer. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Marina olhou nos olhos de Rafael.
A intensidade daquele instante era quase palpável. As dúvidas dançavam entre eles, pulsando como um coração acelerado. Ela deu um pequeno passo à frente, presa entre a esperança e o pânico, quando um grito estridente cortou o ar. Marina, não faça isso! Era a voz da sua amiga de infância, Lúcia, que tinha aparecido do nada, a respiração ofegante e pálida como um fantasma. Ela estava de olhos arregalados, olhando para Rafael como se tivesse visto um monstro. Marina balançou a cabeça, confusa. Lúcia, o que você está fazendo aqui? O orgulho a fez querer se afastar, mas a preocupação no rosto da amiga a ancorou. Você não sabe, ele é... Lúcia hesitou, como se as palavras se acumulassem em sua garganta. Ele é o filho do homem que destruiu a nossa família, Marina. O homem que levou o tubo da gente. As palavras foram como um soco no estômago de Marina. A realidade parecia distorcida. Cada fragmento de informação girava e se chocava como um quebra-cabeça montado à força. Rafael franziu o senho, a força e a confiança dele desmoronando diante daquele choque. O que você quer dizer com isso? Ele perguntou, coçando a nuca nervosamente. Marina olhou de um para o outro, o calor em seu rosto se misturando com o frio intenso da revelação. Esta é uma loucura, Lúcia. Você tem certeza? Seu coração disparava, enquanto as recordações de um passado que ela tentava esquecer surgiam como sombras. O pai de Lúcia, confidências sussurradas, dinheiro desaparecido, traições roubadas na noite. Sou eu quem deveria perguntar, Marina. Ele é o mesmo homem. O mesmo que deixou nossa família em ruínas. O mesmo que... As palavras de Lúcia saíram rápidas, como se ela estivesse descascando cada camada de mentira que cercava aquele novo começo. O silêncio se instalou, pesado e incômodo. Rafael estava paralisado, sua expressão uma montanha-russa de emoções. Marina deu um passo atrás. O mundo parecia desabar ao redor. Mas ele me convidou para estudar medicina. Ele se importa. O desespero brotou em sua voz. É uma oportunidade. E você vai se tornar mais uma marionete nas mãos dele? Lúcia disparou feroz. As pessoas parecem estar olhando agora, murmurando, algumas gravando a cena. O consultório médico se transformou num palco de um drama intenso e exposto. E o pensamento de ser observada só aumentava a pressão em seu peito. Rafael deu um passo para frente. Sua voz estava mais firme agora. Não sou como você diz, Lúcia. Estou aqui para ajudar, não para fazer mal. Mas as palavras pareciam vazias. Marina notou o desespero em sua voz, mas o eco de sua vida anterior estava gritando mais alto. A mente dela girava. O sonho de uma nova vida agora estava tomado por dúvidas, teias de mentiras e um passado cheio de amargura. Como confiar em Rafael quando sua própria história estava entrelaçada em dor e ruína? As lágrimas começaram a escorregar pelo seu rosto. Cada gota uma nova confirmação da dor que sentia. Por que não me contou isso antes? Perguntou, a voz embargada. O panorama estava mudando rapidamente, como um céu ensolarado se tornando tempestade. Então, subitamente, um grito atravessou a sala. No fundo, uma mulher caía, desmaiada no chão. O barulho alarmou a todos, fazendo o ambiente ficar tenso, como se o tempo tivesse parado. A enfermeira pediu ajuda, e Rafael instintivamente correu em direção à mulher colapsada. Marina ficou paralisada, seu coração batendo mais forte. As revelações ainda pesavam, mas, agora, havia algo mais diante dela. Qual seria o impacto disso na sequência de sua vida? E no que se tornaria aquela oportunidade? O clamor no consultório apenas intensificou a confusão dentro dela. As respostas pareciam estar se distanciando,
enquanto ela assistia Rafael se afastar, a máscara do médico milionário caindo, revelando um mundo que ela jamais poderia ter previsto. A mulher desmaiada, a verdade sobre Rafael. A única certeza, naquele momento, era a incerteza, e o medo do que ainda estava por vir a cercava como um cobertor frio. Marina ficou paralisada, seu coração batendo mais forte. As revelações ainda pesavam, mas agora havia algo mais diante dela. Qual seria o impacto disso na sequência de sua vida? E no que se tornaria aquela oportunidade? O clamor no consultório apenas intensificou a confusão dentro dela. Rafael não se virou, sua atenção totalmente voltada para a mulher desmaiada, que se estendia no chão como uma marionete sem cordas. Ele se ajoelhou, seu rosto tomando uma expressão de urgência. A enfermeira chegou correndo, trazendo consigo uma série de equipamentos, mas a única coisa que Marina conseguia ver era a maneira como ele parecia tão focado. O ambiente tinha um ar de tensão. Olhares curiosos se aglomeravam. Sussurros se espalhavam. E, por um momento, o tempo parou. O passado de Marina e o presente ficavam de mãos dadas, dançando numa coreografia que ela não tinha ensaiado. Um manto de incerteza envolvia tudo. Verifique os sinais vitais. A enfermeira ordenou, e Rafael obedeceu sem hesitar. A pele pálida da mulher, uma desconhecida para Marina, parecia refletir o desespero dentro dela. O que teria acontecido ali? E por que tudo parecia convergir naquele momento? De repente, o coração de Marina gelou. Um grito, como um eco de um pesadelo, rasgou o ar. Ela é a mãe dele. Ouvindo a voz, Marina virou a cabeça e viu Lúcia apontando, os olhos arregalados de horror. Não, isso não é possível. Rafael, agora em pé, olhou para Lúcia, e então de volta para a mulher caída. Havia reconhecimento em seu olhar. O impacto da revelação os atingiu como um trem desgovernado. O mundo girava, e Marina sentiu que podia desmaiar. Ela é sua mãe? A pergunta saiu quase como um sussurro involuntário, os ecos da confusão balançando sua sanidade. Rafael, que antes parecia ter o controle, agora estava completamente perdido. Isso não pode ser verdade. Ele estava pálido, as mãos trêmulas. Eu não sabia que ela estava aqui. Eu só recebi a mensagem do hospital. Ele hesitava, a frustração e o pânico combatendo em seu olhar. O peso daquela revelação começou a desmoronar o espaço que existia entre eles. Marina, engolindo em seco, olhou para Lúcia, que estava em estado de choque. Você sabia disso? A voz dela era apenas um fio, mas a raiva e a traição vibravam nas palavras. Lúcia sacudiu a cabeça, confusa. Não, eu não sabia que ela ainda estava viva. Essa mulher, ela destruiu nossas vidas. As palavras saíram como uma metralhadora, desenhando uma linha entre elas que parecia impossível de atravessar. Rafael levou as mãos aos cabelos, perdendo a compostura. Você não sabe a verdade. Eu só queria ajudar, mas a fraqueza na voz dele desafiava qualquer ideia de força. A tempestade de revelações se espalhando pelo consultório deixava todos mais vulneráveis. O caos aumentava. Os murmúrios da multidão cresciam. Palavras como escândalo e traição flutuavam como uma nuvem pesada. Marina queria gritar, queria entender como tudo aquilo podia acontecer num piscar de olhos. O sonho de um novo começo tinha se transformado em um pesadelo pulsante. E quando Rafael se virou novamente para Marina, os olhos dele estavam cheios de desespero e confusão. Marina, Mas o que poderia ele dizer? O que poderia ser corrigido agora? As verdades estavam expostas,
e cada uma delas era uma bomba prestes a explodir. O chão debaixo deles tremulava, e o futuro que pareciam construir se desmoronava com cada revelação. Então, a mulher deslizou uma mão trêmula para o lado, como um eco de retorno à vida. E suas palavras, quase um sussurro, cortaram o ar frio. Rafael, eu precisava te encontrar. Precisamos conversar. O ambiente, antes cheio de murmúrios, caiu num silêncio cortante. Havia algo ali. Algo que mudaria tudo novamente. Marina sentiu um choque percorrer seu corpo. Qual era o segredo que aquela mulher carregava? As peças do quebra-cabeça estavam começando a se mover, mas ainda assim permanecia uma dúvida aterrorizante no ar. O que tudo isso significava para Marina? Uma nova escuridão se aproximava, e em meio a isso ela percebeu que estava prestes a descobrir algo que poderia redesenhar não apenas o seu destino, mas todos ao seu redor. Rafael, eu precisava te encontrar. Precisamos conversar. As palavras da mulher caíram como uma bomba no consultório. A tensão era palpável e a multidão de pessoas parecia pressionar em torno deles, cada olhar fixo, a respiração suspensa. Marina sentiu um frio na barriga. O desespero dela crescia. Quem era aquela mulher? O que significava aquele encontro? Rafael ficou paralisado. Seu rosto agora uma máscara de horror. Ele se virou lentamente para a mulher caída, que começava a abrir os olhos. Os murmúrios da multidão cresceram em um eco surdo. Marina sentiu o peito apertar, quase não conseguindo respirar. Ele não pode saber. Você prometeu, a mulher disse, forçando as palavras para fora. Havia um medo real em sua voz, um pedido silencioso por ajuda. Mas Rafael parecia incapaz de processar a cena diante dele. Ele estava como um espectador em seu próprio pesadelo. Matilde, ele finalmente balbuciou, a incredulidade transparecendo. O rosto da mulher, pálido e frágil, parecia uma sombra do que poderia ter sido. Havia algo terrivelmente familiar em sua expressão. Algo que não se encaixava. A enfermeira cortou para o meio da cena, tentando verificar sinais vitais, mas a realidade da situação não podia ser ignorada. Rafael estava paralisado, seu olhar fixo em Matilde, a mãe que ele pensava ter perdido há anos. Os murmúrios da multidão encheram o ar. Palavras de escândalo voando como dardos. Uns diziam que era um milagre, outros condenavam. Você está viva. O alívio misturado com a raiva na voz dele era palpável. Onde você esteve? Nesse momento, Lúcia, ainda em choque, fez um movimento estridente. Marina, não se esqueça do que ela fez. Não confie. Nela, as palavras dela foram como uma facada, e Marina sentiu a própria confiança tremer. Por favor, não, eu não sou o monstro que você pensa que eu sou. Matilde implorou, e havia uma vertigem na sua voz que fez os olhos de todos na sala se voltarem para ela. Eu fui forçado a assumir. Muita coisa estava em jogo, e eu nunca quis ferir vocês. Rafael parecia perdido, os olhos brilhando com uma mistura de mágoa e confusão. Então foi você quem destruiu nossas vidas? Você deixou tudo para trás. Eu deixei, porque não tinha escolha. Matilde soergueu um braço para ele, como se convencesse. Eu queria proteger você. Ele estava perigosamente perto de descobrir tudo, e eu não sabia como evitar. Marina sentia o mundo girar. As revelações espinhosas mergulhavam no coração dela. Seu passado e seu presente colidindo em uma explosão de memórias e sentimentos. O que exatamente Matilde queria proteger Rafael e de quem ela estava se escondendo? Mais uma vez,
Suas mentiras estão destruindo tudo, Lúcia gritou, o pânico dominando a mente dela. Marina, você não vê? Ninguém aqui é quem realmente diz ser. E enquanto isso, o resto das pessoas começou a sussurrar ainda mais, suas vozes ganhando volume, o escândalo crescendo. Conforme tudo se desenrolava, Marina desviou o olhar. Ela percebeu um homem alto na entrada do consultório. Sua presença imponente e fria parecia semelhante à sombra que se arrastava entre os segredos. Ele era um estranho, mas havia algo nele que a fez gelar por dentro. Era um olhar predador. O homem se aproximou, seus olhos fixos em Matilde. Você realmente achou que poderia escapar, não é, Matilde? A voz dele era baixa, mas cortante, como se cada palavra tivesse sido forjada em ferro quente. Marina sentiu um nó se formar em sua garganta. Quem é você? Perguntou, seu coração acelerando. Alfredo, disse o homem, e o nome ecoou como um trovão. E eu sou a razão pela qual sua família foi destruída. Você e a sua amiga melhor não se metem em assuntos que não entendem. Ele sorriu, mas havia uma frieza que fazia o sangue dela gelar. A sala ficou em silêncio, o clima carregado com um medo palpável. O que estava acontecendo? Rafael, Matilde e agora aquele homem desconhecido. As peças do quebra-cabeça se juntavam de uma maneira devastadora, e Marina sentiu como se estivesse em um labirinto sem saída. Fuja, Marina! Lúcia gritou. Mas o comando sobre ela era como um eco distante. Ela não conseguia fazer nada além de ficar ali, paralisada com a velocidade que os eventos tomavam. Vocês não têm ideia do que estão prestes a enfrentar. Alfredo se aproximou ainda mais, e Marina percebeu que o perigo estava mais próximo do que nunca. O futuro diante dela estava se fragmentando, uma tempestade de segredos e traições pairando no ar. O que mais poderia ser revelado? Que caminhos teriam que desbravar agora? E com o coração pulsando, uma única pergunta ecoava na mente de Marina. Será que alguma vez ela realmente saberia a verdade sobre quem estava ao seu redor? Rafael, eu precisava te encontrar. Precisamos conversar. As palavras da mulher caíram como uma bomba no consultório. A tensão era palpável e a multidão de pessoas parecia pressionar em torno deles. Cada olhar fixo, a respiração suspensa. Marina sentiu um frio na barriga. O desespero dela crescia. Quem era aquela mulher? O que significava aquele encontro? Rafael ficou paralisado. Seu rosto agora uma máscara de horror. Ele se virou lentamente para a mulher caída, que começava a abrir os olhos. Os murmúrios da multidão cresceram em um eco surdo. Marina sentiu o peito apertar, quase não conseguindo respirar. Ele não pode saber. Você prometeu. A mulher disse, forçando as palavras para fora. Havia um medo real em sua voz, um pedido silencioso por ajuda. Mas Rafael parecia incapaz de processar a cena diante dele. Ele estava como um espectador em seu próprio pesadelo. Matilde? Ele finalmente balbuciou, a incredulidade transparecendo. O rosto da mulher, pálido e frágil, parecia uma sombra do que poderia ter sido. Havia algo terrivelmente familiar em sua expressão. Algo que não se encaixava. A enfermeira cortou para o meio da cena, tentando verificar sinais vitais, mas a realidade da situação não podia ser ignorada. Rafael estava paralisado, seu olhar fixo em Matilde, a mãe que ele pensava ter perdido há anos. Os murmúrios da multidão encheram o ar, palavras de escândalo voando como dardos. Uns diziam que era um milagre, outros condenavam. Você está viva! O alívio misturado com a raiva na voz dele era palpável. Onde você esteve? Nesse momento, Lúcia, ainda em choque, fez um movimento estridente. Marina, não se esqueça do que ela fez.
Não confie nela. As palavras dela foram como uma facada, e Marina sentiu a própria confiança tremer. Por favor, não! Eu não sou o monstro que você pensa que eu sou. Matilde implorou, e havia uma vertigem na sua voz que fez os olhos de todos na sala se voltarem para ela. Eu fui forçada a sumir. Muita coisa estava em jogo. Eu nunca quis ferir vocês. Rafael parecia perdido, os olhos brilhando com uma mistura de mágoa e confusão. Então foi você quem destruiu nossas vidas? Você deixou tudo para trás? Eu deixei, porque não tinha escolha. Matilde soergueu um braço para ele, como se convencesse. Eu queria proteger você. Ele estava perigosamente perto de descobrir tudo, e eu não sabia como evitar. Marina sentiu o mundo girar. As revelações espinhosas mergulhavam no coração dela. Seu passado e seu presente colidindo em uma explosão de memórias e sentimentos. O que exatamente Matilde queria proteger Rafael? E de quem ela estava se escondendo? Mais uma vez, suas mentiras estão destruindo tudo, Lúcia gritou, o pânico dominando a mente dela. Marina, você não vê? Ninguém aqui é quem realmente diz ser. E enquanto isso, o resto das pessoas começou a sussurrar ainda mais, suas vozes ganhando volume, o escândalo crescendo. Conforme tudo se desenrolava, Marina desviou o olhar. Ela percebeu um homem alto na entrada do consultório. Sua presença imponente e fria parecia semelhante à sombra que se arrastava entre os segredos. Ele era um estranho, mas havia algo nele que a fez gelar por dentro. Era um olhar predador. O homem se aproximou, seus olhos fixos em Matilde. Você realmente achou que poderia escapar? Não é, Matilde? A voz dele era baixa, mas cortante, como se cada palavra tivesse sido forjada em ferro quente. Marina sentiu um nó se formar em sua garganta. Quem é você? Perguntou, seu coração acelerando. Alfredo, disse o homem, e o nome ecoou como um trovão. E eu sou razão pela qual sua família foi destruída. Você e a sua amiga melhor não se metem em assuntos que não entendem. Ele sorriu, mas havia uma frieza que fazia o sangue dela gelar. A sala ficou em silêncio, o clima carregado com um medo palpável. O que estava acontecendo? Rafael, Matilde e agora aquele homem desconhecido. As peças do quebra-cabeça se juntavam de uma maneira devastadora, e Marina sentiu como se estivesse em um labirinto sem saída. Fuja, Marina! Lúcia gritou, mas o comando sobre ela era como um eco distante. Ela não conseguia fazer nada além de ficar ali, paralisada com a velocidade que os eventos tomavam. Vocês não têm ideia do que estão prestes a enfrentar. Alfredo se aproximou ainda mais, e Marina percebeu que o perigo estava mais próximo do que nunca. De repente, a enfermeira gritou, Rafael, ajude aqui! Ele imediatamente se virou, focando Matilde em vez de Alfredo. E isso deu ao homem a oportunidade de agir. Antes que Marina pudesse reagir, Alfredo lançou um braço em direção a Matilde, agarrando-a pelo pulso e puxando-a para cima com uma força terrível. Você não vai a lugar algum, ele rosnou, seus olhos relampejando com raiva. Matilde estava aterrorizada. Não, por favor, não. Você não entende. Entendo mais do que você imagina. Ele puxou Matilde para mais perto, e o cheiro de perigo aumentou. A sala estava em choque, murmúrios de apreensão atormentando o ambiente. Nesse momento, uma voz cortou o ar. Alfredo, pare! Era uma mulher que entrou de repente, seu olhar feroz fixo no homem. Havia uma força nela, mas mais do que isso, havia uma conexão que fez Marina parar. A mulher se parecia com Matilde, e o coração de Marina quase parou. Quem é você?
conseguiu perguntar, a respiração presa. Sou a irmã dela, e você não sabe o que está prestes a descobrir. As palavras dela fizeram o coração de Marina disparar. Você é a irmã da Matilde? O choque se prendeu todos. O consultório agora era um campo de batalha emocional, onde novas camadas de segredo se desfaziam em meio à tensão. E para completar, a mulher se virou para a multidão, seus olhos cheios de determinação. Alfredo é o homem que está por trás de tudo isso. Ele não é quem pensa que é. Ele tem algo muito pior guardado. Transmitir o desespero de Marina seria impossível, porque de repente, tudo o que ela pensava saber sobre sua nova vida estava se desmoronando. Cada revelação, cada palavra, a envolvia em uma espiral ainda mais profunda de mistério e confusão. O que mais estava escondido? E como esses laços estavam todos conectados? A verdade parecia uma bomba relógio prestes a explodir. E Marina se pegou perguntando: será que alguma vez ela saberia a verdade sobre quem estava realmente ao seu redor? Rafael, eu precisava te encontrar. Precisamos conversar. As palavras da mulher caíram como uma bomba no consultório. A tensão era palpável e a multidão de pessoas parecia pressionar em torno deles. Cada olhar fixo, a respiração suspensa. Marina sentiu um frio na barriga. O desespero dela crescia. Quem era aquela mulher? O que significava aquele encontro? Rafael ficou paralisado. Seu rosto, agora uma máscara de horror. Ele se virou lentamente para a mulher caída, que começava a abrir os olhos. Os murmúrios da multidão cresceram em um eco surdo. Marina sentiu o peito apertar, quase não conseguindo respirar. Ele não pode saber. Você prometeu. A mulher disse, forçando as palavras para fora. Havia um medo real em sua voz, um pedido silencioso por ajuda. Mas Rafael parecia incapaz de processar a cena diante dele. Ele estava como um espectador em seu próprio pesadelo. Matilde, ele finalmente balbuciou, a incredulidade transparecendo. O rosto da mulher, pálido e frágil, parecia uma sombra do que poderia ter sido. Havia algo terrivelmente familiar em sua expressão, algo que não se encaixava. A enfermeira cortou para o meio da cena, tentando verificar sinais vitais. Mas a realidade da situação não podia ser ignorada. Rafael estava paralisado, seu olhar fixo em Matilde, a mãe que ele pensava ter perdido há anos. Os murmúrios da multidão encheram o ar, palavras de escândalo voando como dardos. Uns diziam que era um milagre, outros condenavam. Você está viva. O alívio misturado com a raiva na voz dele era palpável. Onde você esteve? Nesse momento, Lúcia, ainda em choque, fez um movimento estridente. Marina, não se esqueça do que ela fez. Não confie nela. As palavras dela foram como uma facada, e Marina sentiu a própria confiança tremer. Por favor, não, eu não sou o monstro que você pensa que eu sou. Matilde implorou, e havia uma vertigem na sua voz que fez os olhos de todos na sala se voltarem para ela. Eu fui forçada a assumir. Muita coisa estava em jogo. Eu nunca quis ferir vocês. Rafael parecia perdido, os olhos brilhando com uma mistura de mágoa e confusão. Então foi você quem destruiu nossas vidas. Você deixou tudo para trás? Eu deixei, porque não tinha escolha. Matilde soergueu um braço para ele, como se convencesse. Eu queria proteger você. Ele estava perigosamente perto de descobrir tudo, e eu não sabia como evitar. O coração de Marina disparava. Cada palavra de Matilde parecia uma pedrada, desenterrando um passado que ela desejava esquecer. Quem é ele? Ela conseguiu perguntar, a voz quase um sussurro.
Nesse momento, uma nova sombra passou pela sala, e quando Marina virou a cabeça, o homem misterioso que ela tinha visto antes avançou. Você realmente não sabe? Ele sorriu, uma expressão gélida nos lábios. Eu sou Alfredo, e sou o motivo pelo qual você está aqui agora. Havia uma eletricidade no ar, como uma tempestade se formando. O que você quer dizer com isso? A voz de Marina soou como um grito abafado. O olhar de Alfredo estava fixo em Matilde, como se ele fosse um predador. Eu tenho o que você precisa, mas a verdade pode ser dolorosa. Ele se aproximou ainda mais, e Marina podia sentir o pânico crescendo dentro dela. Matilde não é a única que guardou segredos. Na verdade, ela não é quem você realmente pensa que é. O consultório parecia girar. O choque nas expressões das pessoas ao redor era quase palpável. O que? Murmurou Lúcia, visivelmente confundida. O que você está dizendo? Alfredo levantou uma sobrancelha, um sorriso sardônico se formando. Matilde não é apenas a sua mãe, Rafael. Ela é também a sua pior inimiga. A mulher que destruiu a sua vida tem mais em jogo do que você pode imaginar. As palavras dele cortaram como lâminas. Rafael estava prestes a desabar, os olhos arregalados de incredulidade. Isso não pode ser verdade. Ele balançou a cabeça, como se tentasse afastar a revelação. Mas era tarde demais. Marina sentiu uma onda de náusea. A verdade começou a se desenrolar como um novelo de lã, emaranhando tudo. Do que você está falando? Ela olhou para Matilde, que estava em choque, uma expressão que parecia quase um pedido de perdão. Você destruiu a vida dele? Não foi assim. Matilde protestou, a voz tremendo, mas a dúvida parecia ter se instalado na sala. Você não sabe tudo, Alfredo. Isso é mentira. Pode ser mentira, mas eu conheço a verdade. Você fez um acordo, Matilde. E agora, as consequências vão voltar para assombrá-la. Alfredo se virou para o restante da sala. Todos vocês estão prestes a ser arrastados para um jogo perigoso. Um jogo em que nem todos sairão vivos. O silêncio tomou conta do consultório. Todos estavam paralisados. O presente colidiam em um estrondo ensurdecedor. Marina sentiu que a terra sob seus pés se desmoronava, e a única coisa que ela sabia era que a vida dela nunca mais seria a mesma. Com a mente rodando, ela despencou para a confusão. Qual seria o próximo movimento? A verdade estava se desdobrando como uma bola de neve, descendo a colina, e Marina se viu presa no meio da avalanche. A confiança desmoronara, mas o medo também era agudo. E enquanto olhava para Rafael, seu coração se apertou. Ele estava prestes a descobrir mais do que poderia suportar. O que mais estava escondido? E quem realmente estava jogando sujo? A partir de agora, tudo poderia mudar de novo. E Marina mal estava preparada para enfrentar o que viria a seguir. Marina sentia que a terra sob seus pés se desmoronava, e ela mal conseguia processar as palavras de Alfredo. Rafael estava com os olhos fixos em sua mãe, e o ar parecia pesado por conta das revelações. Precisamos nos afastar disso, Lúcia gritou, tentando puxar Marina para longe do centro daquela tempestade. Mas em vez de se afastar, algo a mantinha ali, como se um fio invisível a ligasse a cada palavra que ecoava. Alfredo se aproximou mais, um sorriso frio nos lábios. Vocês realmente acham que conhecem a verdade sobre Matilde? A história dela vai muito mais longe do que podem imaginar. O queixo de Matilde tremia, mas ela não conseguiu articular nada. Olhos arregalados, como se tivesse sido atingida por um raio do desconhecido. Rafael finalmente pareceu sair do transe. Do que?
Você está falando? Ele parecia um menino perdido no meio de um terreno familiar, mas cercado por estranhos. O que mais você tem a esconder, Matilde? Eu não tive escolha, Rafael. Eu tinha que proteger você. A voz dela estava cheia de desespero. Mas o que seria proteção na perspectiva de Rafael? Nesses instantes, um ruído surgiu. Um alarme de emergência começou a soar, cortando a tensão como uma faca. O que está acontecendo? Alguém perguntou na multidão. Marina sentiu o coração disparar, enquanto pessoas começavam a se mover, mas ficaram paralisadas ao ver a expressão de Alfredo. Ele parecia se divertir com o caos. Agora a verdade vai vir à tona. Preparem-se, Alfredo gritou, sua voz ressoando como um trovão. E então, num movimento brusco, ele puxou algo de dentro. Do paletó, uma arma. Um choque percorreu a sala como um relâmpago. As pessoas gritaram. Algumas começaram a empurrar umas às outras, e o caos explodiu. Fique onde está, Alfredo ordenou, apontando para Rafael e para Matilde. O medo tomou conta do ar, e Marina sentiu como se estivesse congelada. Os olhos dele estavam frios, sem vida, e sua expressão uma máscara de prazer. Vocês não vão escapar agora. Matilde se encolheu, e a imagem dela, tão poderosa e controladora antes, agora era de um pequeno animal acuado. Por favor, Alfredo, você não precisa fazer isso. Ela estava desesperada, mas as palavras não pareciam alcançar o homem à frente. Só que em meio a todo o caos, algo magnífico aconteceu. Uma figura emergiu da multidão. Uma mulher que exalava uma aura de autoridade. Alfredo! Ela gritou, e a sala pareceu segurar a respiração. Silva, a irmã de Matilde, era uma força da natureza. O olhar dela fixo, desafiador. Esta noite você vai se arrepender. O que você sabe? Alfredo parecia confuso. Sua expressão de domínio começava a oscilar. Ele não esperava que alguém se opusesse a ele. Eu sei mais do que você imagina. Seu jogo sujo acaba aqui. E com essas palavras, ela se virou e puxou algo de dentro da bolsa. Uma gravação em vídeo. Você se esqueceu que estava sendo monitorado? Os seus segredos vão voltar para assombrá-lo. Um silêncio nervoso tomou conta do consultório. O olhar de Alfredo se estreitou, e ele hesitou. Marina observou cada movimento, seu coração batendo mais rápido do que nunca. O que estava ali, em boa parte invisível, agora estava prestes a ser revelado. Naquelas imagens, a verdade que ele temia. Não, você não pode fazer isso. Ele lamentou, e havia um tremor na voz que antes era autoritária, mas não havia mais volta. A mulher estava no comando. A verdade pode ser devastadora, e você vai pagar por cada mentira que contou. E naquele momento, a gravação começou a tocar. Imagens de encontros clandestinos, sussurros ameaçadores, e um pacto sombrio entre Alfredo e um parceiro desconhecido tomaram conta do ambiente. As expressões na sala mudaram instantaneamente, a multidão em choque. Marina não conseguia desviar os olhos da tela. Isso era você? Rafael perguntou, indignado, a máscara de coragem caindo. Cada detalhe que estava sendo revelado aprofundava a mágoa entre eles. Alfredo estava se afundando em seu próprio abismo. Ele olhava para Matilde e depois para Silva. A raiva misturava-se com o desespero. Vocês não sabem em quem estão mexendo. Mas as palavras soavam fracas, quase vazias. Marina sentiu um nó na garganta. A revelação de que tudo estava conectado de uma maneira tão intrincada e cruel a deixava sem ar. Agora, tudo pode mudar, murmurou ela para si mesma. As peças se encaixando, cada um começando a entender onde se situava nesse jogo devastador. Mas entre tudo isso,
Uma nova dúvida começou a surgir dentro dela. O que realmente aconteceu entre Matilde e Alfredo? E se o que estamos vendo é apenas a ponta do iceberg? Essas perguntas pulsavam na mente de Marina, enquanto as superfícies começavam a se rachar. O passado e o presente se entrelaçavam em um emaranhado de segredos muito maiores do que todos eles imaginavam. Com uma primeira onda de pânico se dissipando lentamente, agora havia uma nova tempestade prestes a despontar. O consultório, que um dia fora um espaço limpo e clínico, agora era um campo de batalha emocional. E cada um ali presente tinha papéis a desempenhar. E cada um carregava suas próprias verdades obscuras. E enquanto o vídeo continuava a tocar, o silêncio começou a se transformar em um clamor de choque. Marina mal conseguia imaginar o que aconteceria a seguir. Marina sentia que a terra sob seus pés se desmoronava, e ela mal conseguia processar as palavras de Alfredo. Rafael estava com os olhos fixos em sua mãe, e o ar parecia pesado por conta das revelações. Precisamos nos afastar disso, Lúcia gritou, tentando puxar Marina para longe do centro daquela tempestade. Mas em vez de se afastar, algo a mantinha ali, como se um fio invisível a ligasse a cada palavra que ecoava. Alfredo se aproximou mais, um sorriso frio nos lábios. Vocês realmente acham que conhecem a verdade sobre Matilde? A história dela vai muito mais longe do que podem imaginar. O queixo de Matilde tremia, mas ela não conseguiu articular nada. Olhos arregalados, como se tivesse sido atingida por um raio do desconhecido. Rafael, finalmente, pareceu sair do transe. Do que você está falando? Ele parecia um menino perdido no meio de um terreno familiar, mas cercado por estranhos. O que mais você tem a esconder, Matilde? Eu não tive escolha, Rafael. Eu tinha que proteger. Você? A voz dela estava cheia de desespero. Mas o que seria a proteção na perspectiva de Rafael? Nesses instantes, um ruído surgiu. Um alarme de emergência começou a soar, cortando a tensão como uma faca. O que está acontecendo? Alguém perguntou na multidão. Marina sentiu o coração disparar enquanto pessoas começavam a se mover, mas ficaram paralisadas ao ver a expressão de Alfredo. Ele parecia se divertir com o caos. Agora a verdade vai vir à tona. Preparem-se. Alfredo gritou, sua voz ressoando como um trovão. E então, num movimento brusco, ele puxou algo de dentro do paletó, uma arma. Um choque percorreu a sala como um relâmpago. As pessoas gritaram. Algumas começaram a empurrar, umas às outras, e o caos explodiu. Fique onde está, Alfredo ordenou, apontando para Rafael. E para Matilde. O medo tomou conta do ar, e Marina sentiu como se estivesse congelada. Os olhos dele estavam frios, sem vida, e sua expressão uma máscara de prazer. Vocês não vão escapar agora. Matilde se encolheu, e a imagem dela, tão poderosa e controladora antes, agora era de um pequeno animal acuado. Por favor, Alfredo, você não precisa fazer isso. Ela estava desesperada, mas as palavras não pareciam alcançar o homem à frente. Mas, em meio ao clamor, algo inesperado aconteceu. A porta do consultório se abriu com força, e uma figura alta irrompiu na sala. Era um policial, seus uniformes branquíssimos e a farda brilhando sob as luzes frias. Todos no chão. A situação é crítica. Sua voz foi firme, cortando a tensão como uma faca afiada. As pessoas começaram a se agachar, mas no meio do movimento, um estalo ecoou, uma detonação. Rafael levou as mãos à cabeça, e o alarido do povo era ensurdecedor. Matilde! Gritou ele,
e Marina viu a expressão de Alfredo se transformar de prazer em pânico, enquanto a janela perto dele explodiu em uma shower de estilhaços. Todos se jogaram ao chão, mas antes que alguém pudesse entender o que estava acontecendo, um segundo tiro disparou. A figura do policial estava em movimento, como uma sombra, avançando sobre Alfredo. O homem estava em pânico agora, virando-se rapidamente em direção à porta onde a figura da segurança tinha entrado. "Ninguém se mexa!" O policial gritou, sua voz feroz. Ele estava armado, mas Marina notou algo no olhar dele. Não era apenas um homem à procura de controlar a situação, era alguém com uma missão. De repente, uma expressão de terror cruzou o rosto de Matilde. "Não, não, não!" Ela começou a gritar, quase em um desespero visceral. "Não revele o que está dentro de mim!" Todos ficaram em silêncio, o caos se transformando em uma expectativa angustiante. "O que você disse?" Rafael virou-se para a mãe. A verdade parecia assumir uma nova forma, e Marina percebeu que havia mais naquele jogo do que entendia. "Matilde, o que está acontecendo? O que você tem a esconder?" A pergunta sacudiu a sala, e todos olharam para ela, esperando a resposta. Mas antes que ela pudesse falar, Alfredo, em um último ato de desespero, disparou a arma em direção ao policial e o eco da explosão deixou todos paralisados em choque. As coisas estavam prestes a se desencadear em um desastre sem precedentes. A verdade sobre Matilde, algo que ninguém esperava, estava prestes a se revelar. E o que era certo era que a vida de todos ali mudaria para sempre. O que ela tinha a esconder que poderia ser tão devastador? O silêncio seguiu, pesado, enquanto todos esperavam pelo desfecho do clímax daquela narrativa. E a única certeza que restava era que, em instantes de horror, a verdadeira história de cada um estaria finalmente exposta. Marina sentia que a terra sob seus pés se desmoronava, e todos estavam em choque após o disparo de Alfredo. Algo dentro dela começou a desmoronar também. A cena frenética se desenrolava em câmera lenta. O policial se posicionou, os músculos tensionados, enquanto a tensão na sala crescia, quase palpável. Todos pisavam em ovos, o medo no ar. Matilde, agora com lágrimas nos olhos, implorava: "Por favor, não faça isso. Minha vida, sua vida, tudo isso pode ser salvo." Os olhos dela estavam cheios de pânico. Marina não entendia, mas sabia que algo muito maior do que todos ali estava em jogo. "O que você está escondendo, Matilde?" Rafael gritou, a frustração misturada ao desespero. Ele queria respostas e, por um segundo, parecia que o mundo todo estava assistindo à sua busca pela verdade. "Cale-se!" Alfredo gritou, em um estado de fúria, e seu olhar, que antes controle, agora era de desespero. "Se eu atirar, tudo isso acaba, e a verdade será enterrada para sempre." O queixo de Marina caiu. O que Alfredo queria dizer? Que verdades estavam prestes a vir à tona? O silêncio era opressivo, e as batidas de seu coração pareciam ecoar na sala. Nesse instante, algo inesperado aconteceu. O lado oposto da sala explodiu em um barulho ensurdecedor. Uma janela se estilhaçou violentamente, as pessoas gritando, se jogando ao chão. "O que foi isso?" Alguém gritou, e o caos tomou conta. Uma figura encapuzada emergiu da fumaça. Uma sombra entre a multidão. O rosto dela era quase invisível, então parecia não saber como agir. Todos na sala estavam completamente confusos. "Ela precisa saber a verdade, e você também, Matilde." A figura se aproximou, e com um atirar do capuz, uma mulher de cabelos claros e olhos cortantes se revelou. Era uma estranha, alguém que ninguém esperava. "Cristina!" gritou Matilde, desolada.
Como você se atreve a aparecer aqui? Porque você escondeu demais. Agora é a hora de tudo vir à tona. E quando as palavras dela saíram, uma nova onda de choque percorreu a sala. A revelação da mulher alterou a energia do espaço, quase palpável. Rafael olhou de Matilde para Cristina. Sua expressão estava entre um misto de dúvida e raiva. O que está acontecendo? Quem é você? Eu sou a irmã de Matilde e tenho algo para contar que mudará tudo. A determinação na voz de Cristina se misturava com a urgência da situação. Vocês todos estão prestes a descobrir que as conexões entre vocês vão muito além do que imaginaram. A tensão estava no auge. A cena em torno deles era um turbilhão de emoções. O policial olhava, tentando manter a calma em uma situação completamente fora de controle. Alfredo estava em estado de pânico, os olhos brilhando de medo e raiva. Justo nesse momento, a sala se transformou em um campo de batalha de verdades ocultas. Matilde, a figura que parecia ser a mãe forte, agora estava em uma posição vulnerável. Cristina, não faça isso! Você não pode! Mas as palavras de Matilde soaram vazias. Não é só você que tem segredos, Matilde. Rafael, Marina, tudo o que vocês acreditam saber está prestes a ser destruído, gritou Cristina, sua voz ecoando como um trovão. O murmúrio da multidão aumentou e Marina sentiu um nó na garganta. O passado estava prestes a se entrelaçar com o presente de um jeito que ninguém poderia prever. O que mais estava guardado? Cristina, espere, o que você quer dizer com isso? Rafael perguntou, a frustração tamanho da sua confusão. Eu não vou permitir que você continue com isso. É hora de cada um de vocês entender quem realmente é. Ela disparou. E nesse instante, Marina sentiu um frio correr pelas veias. O chão sob seus pés parecia se mover, enquanto a verdade então parecia começar a emergir dos escombros da mentira. E assim, no centro do caos, uma nova reviravolta ruiu, como um castelo de cartas. Uma revelação estava prestes a despontar, mudando todo o curso da narrativa. As vidas de todos estavam interligadas de uma forma que nem imaginavam. A pergunta que pairava no ar era clara: o que mais estava oculto? E quem, no fim, seriam todos eles nessa história? O clima estava incandescente, e a tensão na sala era de cortar a respiração. Matilde, com lágrimas escorrendo pelo rosto, olhava para a irmã Cristina como se visse um fantasma. Você não deveria estar aqui. As palavras dela saíram num fio de voz, mas todos estavam envolvidos demais no caos para notar. Eu precisava, Matilde. Precisamos encarar a verdade de frente, gritou Cristina, e suas palavras ecoaram nas paredes. A multidão agora estava em total alvoroço, cada uma das pessoas com os olhos fixos na cena. O policial, agora ciente da situação instável, se moveu para intervir, mas o olhar de Alfredo era de puro desespero. Chega, sua maluca, é você quem não entende. Alfredo rugiu, tentando desviar a atenção do que estava prestes a ser revelado. Larga a arma, Alfredo. O policial posicionou-se, as mãos firmes, enquanto a tensão no ar aumentava. Isso não vai acabar bem para você. Matilde, de repente, encontrou coragem. Eu não vou deixar você me controlar mais. As palavras dela estavam cheias de revolta, e pela primeira vez, ela parecia a mulher forte que Marina sempre quis ver. Acho que é hora de você revelar sua verdadeira face. Mas naquele momento de bravura, um barulho estrondoso cortou o ar, e a porta foi estourada a chutar. Membros da força policial invadiram o local, heróicos e organizados. As luzes da cidade se refletiam em seus uniformes. Peguem-no! Gritaram. A situação foi de caos total
a ordem em segundos. Alfredo ficou paralisado, enquanto o policial avançava até ele, o braço em posição de imobilizá-lo. Você está preso por ameaçar essas pessoas e por outros crimes, gritou o oficial, enquanto os policiais cercavam Alfredo. No entanto, o que aconteceu a seguir foi inesperado. O olhar de Matilde encontrou o de Cristina, e naquele silêncio tenso, uma compreensão mútua se formou. Cristina, você está certa. As coisas precisam mudar. Matilde respirou fundo, como se tivesse jogado um peso, e começou a contar sua história. Uma história repleta de segredos, dor e redenção. Marina e Rafael, olhando para a mãe, não podiam crer na transformação dela. Eu só queria proteger vocês, ela começou. Meu passado me perseguiu, mas já não aguentava mais viver em plena mentira. Cristina assentiu, seus olhos brilhando com lágrimas. É hora de confrontar nosso passado e curar nossas feridas. Juntas vamos enfrentar o que vier. Enquanto isso, a tensão se dissipava aos poucos. As pessoas começaram a perceber a profundidade do que estava acontecendo. O policial, com a situação sob controle, começou a observar a dinâmica familiar. Os murmúrios na sala se tornaram sussurros de compreensão e apoio. Perdoar pode ser libertador, disse uma voz entre a multidão, ecoando os pensamentos de muitos. O entendimento suave espalhou-se como um bálsamo em chamas. Olhares de compaixão foram trocados. Lúcia estava ao lado de Marina, sussurrando. Às vezes, tudo o que precisamos é um pouco de verdade para iluminar a escuridão. Era um momento coletivo de impacto emocional, cada um processando todo o peso da revelação. Finalmente, Alfredo foi levado. Sua expressão uma mistura de raiva e desespero. Mas Matilde parecia aliviada. O que tinha começado como uma prisão emocional finalmente estava muito próximo de um renascimento. Então, vamos reescrever nossa história, disse Marina, olhando para Rafael e Matilde. E naquele instante, todos pareciam perceber que poderiam, sim, reconstruir suas vidas. Não seria fácil, mas a força do amor e da verdade poderia guiá-los. Ao saírem do consultório, o ar fresco da cidade parecia novo, repleto de um potencial vibrante. Matilde e Cristina trocavam histórias do passado, enquanto Marina e Rafael caminhavam lado a lado, um passo mais perto de a roda. Da vida a recomeçar, não feito de segredos, mas de sinceridade e conexão. E com isso, a história ganhou um novo tom. Um capítulo encerrado, mas as páginas ainda estavam em branco. O que viria a seguir? Será que as cicatrizes se tornariam apenas memórias? Ou uma nova vida estava prestes a florescer? Você precisa se inscrever agora no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora, para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam essa jornada intensa. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não esqueça, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que também precisam conhecer esse desfecho. Não espere nem mais um segundo. Somente os verdadeiros fãs fazem a diferença.